Olá, oi Oi, Miriam. William. E aí, tá Olá, joia? como vai? Tudo bem? Boa Tudo noite. bem, ótimo. Super animado. Que bom. A gente entrou um pouquinho mais cedo, né? A gente pode... Né, ué, eu não sou nem um pouquinho ansioso, né? Então, Ah, tá ótimo pra mim. nem eu, né? Principalmente hoje que eu mudei de lado, né? Hoje nós mudamos de lado, exatamente. Hoje nós invertemos. Hoje eu tenho um É isso aí. Hoje eu privilégio, estou aqui fazendo o seu papel. Estou sendo a mediadora. tenho um privilégio hoje de falar um pouquinho sobre a nossa pesquisa, sobre o nosso trabalho. Vai ser ótimo. É um privilégio nosso poder ouvir, né, o que você tem a dizer aí sobre a sua pesquisa, que é tão diferente. Vai ser Muito muito bom. diferente do que a gente vem vendo até agora, né? Tem visto até o momento. Vai ser muito bom mesmo. Muita coisa interessante para a gente compartilhar. É isso. É isso aí. Acho que a gente pode aguardar mais uns Ah, minutinhos, é, né? agora a gente está aqui, a gente já pode deixar avisado aqui que a nossa live será gravada, né? Essa é uma notícia importante para todo Isso. mundo saber. E ela fica disponibilizada aqui no Instagram do Nalete Uhum. e também no canal do Nalete no YouTube. Então, para conseguir acesso ao canal do YouTube, o link está na bio, né? É só É seguir isso o aí. link da bio. É Boa isso. noite, Raquel! A Raquel já chegou, a Márcia está aqui. Muito bom. Isso. E a gente vai conseguir ser pontual, Então, né? Tá? Já hoje estamos prontos, está tudo nós vamos conseguir certo. ser pontuais, né? Tá demais. É isso. Bom, então hoje nós estamos aqui começando a nossa live com o William. E hoje nós invertemos, né? Os lados estão diferentes. Eu estou aqui como, como mediadora, né? Eu estou aqui para fazer algumas perguntas, para entender um pouquinho sobre a pesquisa dele, que é muito interessante, bem diferente do que a gente tem visto até então. Então, antes de nós começarmos e de entrarmos no tema, professor William, eu gostaria que você se apresentasse, pode ser? Pode ser. Eu sou o William, eu sou professor de português e inglês, hoje no Instituto Federal de Minas Gerais, ali no campo de Formiga. Eu estou doutorando aí no Cefet, né? E a gente é formado em letras, então a gente tem mestrado, eu tenho mestrado em língua portuguesa, estou fazendo doutorado em língua inglesa, porque eu comecei a pesquisar sobre argumentação e para mim foi muito interessante, porque quando eu entrei no NALET, que foi minha porta de entrada, né, para o doutorado, foi o grupo de pesquisa. Então a Raquel me recebeu Esse lá na no, LED. no NALET. Gente, que diferença faz na nossa vida acadêmica, nessas metas nossas de continuar estudando, pesquisando, estar ali no meio do grupo, né? Foi excelente. Então, eu entrei no grupo de pesquisa, ali eu conheci a Raquel e a área de pesquisa dela também, né, que é motivação, e ela compartilhando comigo muito sobre as novidades, né, porque ela acompanha tudo, né, ela sabe direitinho o que está acontecendo, né, na última tarde sobre motivação. Então, Exatamente. eu Essa é a tive, Raquel. eu tive uma influência excelente. Então, aí a gente realmente começou a estudar sobre motivação. Estamos aqui agora, né? No meio das pesquisas e compartilhando um pouco do que a gente está aprendendo. Pois é, e aí você já tocou no ponto motivação, e nós temos falado bastante sobre motivação, aqui nós temos falado sobre aprendizagem de uma língua estrangeira, né? Uhum. E temos falado bastante sobre motivação. E nós temos dito que aprender está ligado a uma ação, que está ligada a uma ação que é motivada por algo, né? Então nós vimos aqui, conversando com alguns professores, a professora Sabrina, quando eu tive a oportunidade de falar também, nós falamos que a motivação ela pode ocorrer como parte do processo identitário, né? Então eu vou aprender Uhum. porque é, eu me identifico com alguma coisa, eu gosto de alguma coisa, então a motivação pode estar relacionada ao fator identitário. Nós vimos também, na última live que nós tivemos com a professora Nilce e com a professora Cíntia, elas falaram também que existe uma relação forte com a questão do autoconceito, né? Como nós nos enxergamos, e enxergamos inclusive as nossas capacidades de aprender. Nós vimos também que a motivação ela como um processo, né? E não como um sentimento. Foi o que a professora Lívia veio falar para a gente.
o quanto a visão também futura que nós temos de nós mesmos, como que isso afeta a nossa motivação. Isso foi dito pela professora Climene, que veio aqui conversar conosco. Uhum. E sempre quando eu penso em motivação, até então, né, eu penso na motivação como um processo consciente, né? Então, eu penso na motivação como um processo consciente da seguinte forma: se eu gosto, né, eu estou consciente de que eu gosto, eu reconheço que gosto, logo é um processo consciente. Aí vem você para nos dizer que a motivação também está relacionada a fatores inconscientes. E eu fico muito curiosa, eu não entendo sobre isso, eu gostaria muito de entender. Então, professor William, por que o inconsciente? Conta pra gente. Então, eu achei interessante, porque quando eu trabalhei no mestrado com argumentação, e eu trabalho assim, um equilíbrio muito grande, uma sintonia muito forte com as duas áreas, né? Língua portuguesa e língua inglesa. Então, quando eu trabalhei em argumentação, eu entendi muito sobre a mensagem e o que está por trás da mensagem, né? Intenções, estratégias, objetivos, público, audiência. Então, é aquele negócio do iceberg, sabe? De você ver só a ponta e não saber que por baixo, né, da superfície está 90% do objeto, certo? Então, eu acho que a motivação inconsciente é isso. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre o que a gente controla, o que a gente consegue refletir, né? A gente consegue colocar em palavras. Tem muito a ver com a ponta do iceberg. E talvez a gente precise abrir os olhos para entender que talvez 90% por trás do nosso consciente esteja a grande parte inconsciente. Então, quando a gente fala de atitudes explícitas, né, aquela que a gente reflete, aquela que a gente controla, coloca em palavras, expressa, a gente às vezes não está percebendo as atitudes implícitas. Aquelas que vêm da rotina, da automatização, aquilo que você faz porque você já acostumou a fazer, você já controla, né? E nem precisa pensar mais para fazer. E isso faz com que a gente fique muito interessado em conhecer o resto do iceberg. E aí eu queria propor, né, eu e a Raquel, assim, na verdade, motivado por ela, né, porque eu acho que ela deu a direção do que tinha de mais novo, mais recente em área de pesquisa sobre motivação e está apontando para esse inconsciente, para estudar o que está submerso. E a gente pode analisar se o consciente e o inconsciente trabalham em harmonia ou não. E como isso pode impactar a aprendizagem. Depois eu vou ter que saber sobre isso. E será que você poderia falar um pouquinho sobre essa trajetória das pesquisas sobre motivação para a gente entender um pouquinho como começa tudo isso? Começa com a gente aprendendo, né? Porque quando eu pensava em motivação, vinha muito mais a perspectiva da psicologia em relação à motivação do que da linguística aplicada, que é a nossa área, né? A nossa área de interesse, nossa base de estudos, nossas referências. Então, a Raquel me ajudou muito a como focar, né, em teoria, em princípios voltados para a nossa área. Mas o interessante é que os nossos estudos de motivação na área da linguística aplicada vieram da psicologia. Sim. Então, se for sobre o inconsciente, a gente lembra de Freud, estudando o inconsciente, de lá. Aí, depois, a gente tem Gardner, que trabalhou muito sobre a questão da motivação, já no aspecto social, no aspecto até da própria educação, né, do ponto de vista da psicologia. Só que nós passamos pela revolução cognitiva, né, que causou um impacto muito grande na visão da motivação. Porque aí ela passou parece aquele curioso do inconsciente ficou para trás. E essa revolução cognitiva deixou o consciente no controle. Então, a motivação passou, então, a predominantemente ser trabalhada através do consciente. Aí a linguística aplicada aproveitou toda essa base que já estava sendo construída e começou a direcionar o estudo da motivação consciente até então, tirando do foco geral e levando para uma sala de aula específica, para não um grupo, mas aprendizes específicos, professores específicos, num contexto muito mais prático e mais real, certo? E essa foi a grande contribuição
da linguística aplicada para os estudos de motivação. Aí a gente passou por uma sequência, né? Uma trajetória de pesquisas, desde essa época de revolução cognitiva. Em 1994, a gente teve um movimento chamado de Novo Movimento, por causa dessas mudanças que a linguística aplicada estava trazendo para o estudo de motivação. A gente tem Dorn, né, que a gente estuda muito, né, a gente ouve falar muito do Dorn na motivação, com a teoria da autodeterminação. A gente tem teoria focada nos objetivos, né, de se aprender, de buscar, né, conhecimento. A gente tem teoria baseada em comportamento planejado. Isso é um prato cheio para o consciente, né? Muita coisa. Planejamento, estabelecimento de objetivos. Isso sempre deu a gente entender que estava no controle nosso, né? Que é uma coisa reflexiva, que é uma coisa racional, certo? Nós temos certeza do que nós estamos fazendo, né? Nós sabemos, a impressão é essa. É porque eu vou estabelecer objetivos. Eu tenho que estar muito, talvez, pé no chão, no controle do que eu quero, colocar no papel as minhas ideias, né? Comportamento planejado, certo? Só que as coisas são tão interessantes que quando a gente realmente vê a importância do inconsciente, até nessas teorias, a gente vê sempre o consciente aparecendo na periferia desse tal do controle que todo mundo achou que sempre tinha, né? E que em que a pesquisa se baseava. Há algumas pesquisas feitas, né, recentemente sobre a neurobiologia da motivação. Então, estão usando tecnologias, né, para analisar estímulos biológicos ou neurobiológicos da motivação. Então, a gente já vê que há uma força muito grande, né, nas pesquisas sobre motivação baseadas no consciente, mas o inconsciente, desde o Freud e até essas teorias que trabalham processo, estabelecimento de objetivos, elas dão margem para um inconsciente que até então não tinha sido estudado ou investigado. E a gente está vendo que está na hora de investigar sobre isso. Isso aí. Então, você está me dizendo que o inconsciente até então ele era deixado de lado nas pesquisas, né? Então, a partir de como e quando ele começou a ser o foco? Então, porque até então, e a gente está falando recentemente agora, depois a gente vai falar um pouquinho sobre datas, as pesquisas sobre motivação eram baseadas, por exemplo, em questionários, em autorrelatos, em entrevista. E tudo isso a gente sabe que está no controle do entrevistado, né? Está no controle, dar a resposta, responder um questionário, fazer uma narrativa de experiência. A pessoa conta, né? Ela tenta lembrar como aprendeu e etc. E isso é muito interessante porque a Raquel está falando ali, né? Gostei do comentário dela, a partir do William. Então a gente está falando Ótimo. De 2016, 2017 para cá. Então, no Brasil, por exemplo, a gente não tem ainda pesquisa voltada para isso. E no mundo, hoje a gente está encontrando só um pesquisador. E isso realmente é algo muito extraordinário, porque é algo muito, muito, muito atual. Entendeu? Com certeza. Sim. E você me diria que o consciente e o inconsciente, você já lançou isso aí no comecinho, agora eu gostaria de saber, né? O consciente e o inconsciente, então, eles estão trabalhando juntos, é isso? Isso. Porque a gente tem o senso comum, né? E olha, não é senso comum, né? As pesquisas trabalhavam sempre desse jeito, tendo em consideração que grande parte do comportamento humano seria comandado pelo consciente. E a gente está levantando uma bandeira de que grande parte do comportamento humano não é gerenciado conscientemente. A gente pode ver nas ações do dia a dia, né? Dirigir, trajetos, a gente faz muita coisa automática, né? Escovar os dentes. Automaticamente, os nossos automatismos, né? A gente não fica pensando em tudo que a gente faz. E na aprendizagem, no processo de aprendizagem, é a mesma coisa. Só que a explicação que a psicologia buscava do porquê as pessoas agem como agem estava centrado no consciente, certo? Mas a gente começou a ver uma mudança
em 2012, eu anotei aqui, ó, o Oxford Handbook of Human Motivation começou a mostrar em 2012 um direcionamento para investigar o trabalho em cooperação ou de integração, né, de interação do consciente e do inconsciente, certo? Então, por exemplo, quando a gente pensa em estabelecimento de motivos, de objetivos ou descobrir motivos, a gente começa a analisar, tem uma pesquisa muito interessante que fala que quando a pessoa responde um questionário, inconscientemente ela está sendo influenciada sobre aquilo que ela está respondendo. E é interessante a gente pensar, se colocar a gente para responder uma questão sobre racismo, sobre preconceito, até numa área que a gente nunca parou para pensar que tem preconceito sobre alguma coisa, certo? Respondendo o questionário, a gente pode sentir uma pressão, uma influência ou um direcionamento. E isso pode influenciar o nosso comportamento inconscientemente, certo? Então, Agora, agora que você está comentando, porque no começo eu falei que a impressão que eu tenho, né, desses processos, quando eu estava citando as colegas que já vieram aqui, né, para falar, que a impressão que nós temos é que são processos conscientes, né? Mas agora refletindo melhor, né, até contribuindo um pouquinho com a minha pesquisa também, eu acho que se encaixa, é que em determinado momento também uma situação traumática na vida de uma estudante, da estudante que eu pesquisei, uma situação traumática fez com que ela gostasse, né, se identificasse com determinada série e por isso tenha começado a assistir. Quer dizer, ela começou e falava que gostava, talvez ela perguntando para ela, inclusive eu perguntei qual o motivo de você gostar, né? A princípio ela não sabia, mas então quer dizer que os alunos eles vão buscando ali, né? Os estudantes vão, existe algo inconsciente ali. Então, assim, quando a gente pensa no comportamento, certo? Há um artigo, que o título do artigo é o seguinte: quem dirige o carro? Quem está controlando, né, o comportamento? Né? A agência humana. A agência humana é a nossa capacidade de agir independentemente para exercer livre vontade ou tomar decisões individualmente. Beleza. Parece super controle, né? Parece super racional, super lógico e super reflexivo. Mas, em 2014, uma pesquisa do Barr começou a questionar o papel da consciência na origem da ação. Porque por mais que você dependa do consciente para controlar a ação, mas e a origem da ação? Né? A origem dos motivos. Então a gente começa a perceber que o nosso comportamento ele não é governado, talvez predominantemente pelo consciente. Lembra do iceberg, né? E aí tem umas coisas interessantes. Há uma pesquisa do Barr, de 2014, que dá outras metáforas sobre essa questão do consciente e do inconsciente. Eu achei muito interessante. Além do iceberg, ele fala sobre um funil. Então ele fala que a boca de cima do funil abarca tudo que tem no nosso inconsciente. Tudo isso que você falou, que às vezes é algo que a gente realmente não percebe, é de experiências, é de memória, né? É de vivência e etc. E que o funil traz para um foco aquilo que o consciente precisa. Então, como se o consciente fosse só aquela parte do funil que está filtrando algumas coisas da bagagem que você tem. Mas tem muita coisa ali, né? Tem muita coisa ali. O consciente está só filtrando uma parte, mas tem mais para sair dali. E a outra metáfora é do holofote. É como se a gente tivesse... O consciente fosse aquele quarto escuro, e tem vários objetos, vários móveis, várias coisas, enchendo aquele quarto, só que ele está escuro, e o consciente seria aquela luz que vai focar em alguma coisa, em algum objeto, em alguma parte. Então, a gente está dizendo realmente que o consciente é a maior parte, entendeu? E não só o consciente. Achei muito interessante essa metáfora. Então,
de acordo com essas metáforas, você está me dizendo, então, que as ações que predominam são ações do consciente. A manifestação, né? Porque, por exemplo, a gente precisa do consciente para... Se você está resolvendo, por exemplo, um quebra-cabeça. Sim. A gente vai perder muito tempo se for resolver um quebra-cabeça por intuição ou pelo inconsciente. A gente precisa seguir regras, cores, padrões. Então, a gente usa muito o consciente para aquilo, certo? Mas a aprendizagem não é um quebra-cabeça em que todas as peças se encaixam perfeitamente. E há um lugar para cada coisa, para todo mundo monta o mesmo quebra-cabeça, não é? A aprendizagem, ela parte muito dessa parte que está por baixo da superfície, que não é consciente. Por isso que a linguística aplicada, ela estuda aprendizes, né, específicos, experiências de aprendizagem específica. E isso traz um foco muito específico na aprendizagem. Só que, ao mesmo tempo, isso era muito dominado pelo consciente. Por mais que você estudasse uma pessoa só, no meio de 1000 alunos, e colhesse a experiência de aprendizagem de um aluno, aquela coleta de dados era feita de maneira consciente. A pessoa estava tentando expressar para você aquilo que fazia sentido para o pensamento dela, para a expressão dela. E a gente sabe que muitos questionários que a gente responde, querendo ou não, sabendo que há uma pressão social, pelo que a gente vai dizer. Pensando demais, né? Pensando excessivamente no que dizer, tentando trazer ali, racionalizar, trazer para a razão mesmo, tudo que a gente está escrevendo. É isso aí, a gente faz esse processo, né? Nós acabamos fazendo esse processo inconsciente, super racional. Aí você está tentando trazer a lanterna, né, o holofote para algo, mas você tem uma bagagem tão grande, e se você esqueceu de destacar, de realçar algo que era tão importante quanto que você lembrou, ou mais importante, mas você não percebeu, você nem tinha noção de que estava ali. Entendeu? Sim. Por isso que a visão do inconsciente é tão importante. Certo? Sim, extremamente importante. Eu vejo, então, que essa visão do inconsciente, ela não pode mais ser ignorada, né? Uhum. Então, a gente acaba trazendo, a gente acaba racionalizando tudo isso que está no nosso inconsciente. Mas se é assim, então como é que você faz pesquisa do inconsciente? Que eu acredito que seja algo difícil de ser feito, né, William? Uhum. Como que se faz pesquisa do inconsciente? Para a gente entender essa motivação inconsciente. Uhum. Antes de a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa, deixa eu falar mais um pouquinho sobre essa visão do inconsciente. Eu vou falar algumas metáforas, né? Sobre como se relaciona o consciente e o inconsciente. E é interessante porque as pesquisas, como a gente falou, sempre, a maioria delas se baseiam nessa coleta de dados consciente, certo? Racional e consciente. E há uma pesquisa antiga de Libert, de 1982, naquela época ainda que o inconsciente às vezes estava até mais próximo da investigação, né? Das pesquisas, e depois foi deixado de lado. Ele fez uma pesquisa muito interessante. Ele levou as pessoas para um laboratório e colocou no sentido de um relógio, certo? Sim. Uma luz percorrendo os números do relógio, certo? Em movimento. E pedia para as pessoas escolher um momento para dar um stop e parar a luz em um determinado número. E ele conectou alguns circuitos para medir o processo cerebral nessa tomada de atitude, certo? Então, a experiência é muito interessante e é uma experiência antiga. Então, mostrava as pessoas tentando dizer conscientemente em qual número elas tinham escolhido para parar a luz, que girava no mostruário como se fosse de um relógio, nos números de um relógio. Então, a pessoa falava, eu vou parar no 2, quer ver? Eu parei no 2, e apertava para parar no 2. Só que a tomada de atitude no processo cerebral inconsciente chegou a acontecer 10 segundos antes da pessoa
tomar a decisão. Então, assim, a atitude já tinha sido tomada e a pessoa não era consciente daquilo. Ela já tinha decidido se ia começar a academia ou não. Ela já tinha decidido se ia fazer aquilo ou não. Ela só não tinha feito. Ela só não sabia ainda que ia fazer. Ou que tinha tomado a decisão. Certo? Aí daí, para influenciar a pesquisa, uma das coisas que foram muito usadas, até pela psicologia, era o priming. O priming era colocar a pessoa em contato com um estímulo para ver se aquilo influenciaria a pessoa em tomar uma decisão logo em seguida num estímulo diferente. E isso é muito interessante. Fizeram uma pesquisa isso eu estou falando, né, de como que vem sendo investigado o inconsciente. Consciente, porque sim. quando você falou de pesquisa, é interessante a gente analisar que investigar aquilo que a pessoa não está consciente que está acontecendo é muito difícil. Exatamente. Imagino que seja. Porque você não pode perguntar para a pessoa. Sim. Né? Porque ao perguntar, ela vai trazer, ela vai racionalizar. E né? ela vai racionalizar. Então, esse tipo de pesquisa influenciou bastante a investigação do inconsciente. Eu acho interessante partir daí, né? E entender que é difícil investigar o inconsciente. Não é uma tarefa fácil. Nós estamos propondo uma investigação do inconsciente porque a pessoa se arriscando e abrindo caminho para a gente fazer isso. Então, nós estamos nessa fase de abrir caminhos, certo? E é muito interessante porque o priming, ele coloca a pessoa em contato com um estímulo para ver se influencia em outro momento. Então, são estímulos diferentes, mas um acaba influenciando a tomada de decisão ou a escolha da pessoa. Aí a gente começa a falar, né? Será que a escolha nossa é livre? Ou inconscientemente ela é influenciada? Certo? E para nós, eu achei interessante, chama Fried, esse autor, em 2011, que falou o seguinte: podemos até ter a nossa escolha ser influenciada na origem inconscientemente, mas a impressão de que a gente está no controle é ótima, faz parte da nossa existência, certo? A gente quer estar no controle, a gente precisa estar no controle. Então, a nossa pesquisa do inconsciente não é para tirar esse controle, não é para anular, certo? O papel do consciente na aprendizagem, etc. Não vamos aprender por osmose, né? Sim. Então, não é tirar o papel do consciente, mas é mostrar. Hoje nós acreditamos no trabalho duplo, né? No mutual process, né? Do dual process. A gente acredita que eles trabalham em cooperação. Então, para nós hoje, o que nós estamos defendendo é que não tem como estudar o consciente sem uma visão do inconsciente e vice-versa, né? Então, não pode ser deixado mais de lado, tá? Então, por exemplo, as pesquisas inconscientes, né, mostram essa necessidade nossa de estar no controle da escolha, mesmo que seja por impressão, ser uma escolha que está no nosso poder, né, de agir, mas o inconsciente vai buscar identificar fatores na origem de tais motivos, na origem do comportamento, tá? E tentar entender o processo que vai guiar, qual o processo que vai guiar essa busca inconsciente nossa, certo? E para chegar na questão da pesquisa que você perguntou, em 2018, a gente está falando aqui às vésperas da pandemia, né? Em 2018, um pesquisador chamado Lacan, ele era considerado o pai da teoria que abordava estabelecer alvos conscientemente. Certo? Eu acho que os coaches devem ter aproveitado bastante, né, dessa teoria, porque estabelecer alvos conscientemente, né? Você visualizar, traçar meta, colocar no papel o que você quer, como você vai alcançar. Ele é o pai da teoria que aborda o estabelecimento de alvos
conscientes. E em 2018 ele publicou um artigo dizendo que mudou de opinião. Ele falou o seguinte: não, eu ignorava o inconsciente, não posso mais ignorar o inconsciente, certo? E ele fez uma pesquisa. Deixa eu ver se eu tenho anotado aqui algumas partes da pesquisa dele. Entendi. Ele fez uma pesquisa de doação, né? E ele fez uma pesquisa colocando os alunos dele para poder conseguir doação. E numa ele colocou as pessoas só explicando, né, racionalmente, né, conscientemente, a importância da pesquisa e tudo mais. E na outra ele colocou um cartaz com, acho que um corredor de 100 metros livre, bem forte, bem vitorioso, né, bem poderoso. Colocou ele na linha de chegada, certo? Em uma posição de vitória, de conquista e etc. E ele conseguiu 3 vezes mais de doação só por causa do cartaz. Olha só. Só isso fez alguém que pesquisou durante muitos anos estabelecimento de objetivos conscientes ou conscientemente a dizer que o interessante seria pesquisar o inconsciente e não o consciente, certo? Então, por isso que hoje a gente está direcionando a importância da nossa pesquisa, né? A importância do inconsciente, e nós vamos realmente colocar o inconsciente para trabalhar em cooperação, ou analisar o inconsciente trabalhando em cooperação com o consciente, né? Eu fico pensando, esse exemplo que você deu da doação, né, dessa pesquisa que foi sobre esses alunos, né, referente a esse processo de doação, talvez se perguntasse para esses participantes da pesquisa o porquê de eles terem coletado mais, talvez eles não soubessem explicar, né? Porque foi a questão da imagem que estava ali que fez com que o processo acontecesse dessa forma. Isso é muito interessante, muito interessante. Muito interessante. E sobre pesquisas dentro da linguística aplicada, como conseguir flagrar, né, esse inconsciente dessas pesquisas dentro dessa área? Então, o Prime é muito importante, né? O Prime é uma base do que é feito, né? Pode fazer, é um direcionamento, certo? De usar a questão dos estímulos. Só que a gente está pesquisando novos métodos que ajudem a gente a investigar o inconsciente, certo? A psicologia tinha uma base que alguns ainda usam, que é colocar imagens, sabe? Pictogramas, colocar imagens, né? Por exemplo, um símbolo chinês, sabe? Daqueles que a gente não entende nada, né? Que é bem trato para a gente. E dali de interpretações e tal. Então, é uma maneira de trabalhar o inconsciente que a psicologia ajuda para a gente. Só que tem uma pesquisa muito interessante, antes de falar da que a gente vai usar, né? Uma pesquisa muito interessante chamada MGP, Matched Guise Technique. Fizeram o seguinte, aí já é na linguística aplicada. Colocaram um aluno ou alguns alunos para ouvir 2 pessoas lendo o mesmo texto com accents ou sotaques diferentes, certo? Sim. E depois de ouvir os 2 falantes lendo o texto com seus respectivos sotaques, a pessoa precisava fazer um julgamento de valor, certo? De afinidade, certo? Se não me engano, a primeira pesquisa nessa área, com essa técnica, foi feita em relação a julgar caráter mesmo da pessoa, certo? O perfil da pessoa. E a pessoa criava a sua imagem, né? A sua visão do que aquele sotaque representava para ela na leitura do texto. Só que a pegadinha do teste era que era a mesma pessoa lendo. Era uma pessoa que conseguia se expressar com sotaques diferentes. Então, se era a mesma pessoa, com o mesmo caráter, com a mesma identidade, né? Somente com accents diferentes? Só em 2 sotaques diferentes, por que a outra pessoa julgou ela como se fossem 2 pessoas diferentes ou, né, com muitas diferenças? Isso só poderia vir de um inconsciente,
Claro. né? Uma influência que estava influenciando o julgamento dela, tá? Então essa foi uma experiência muito interessante, certo? Chegar ao ponto, Miriam, de colocar... na pesquisa, eles falam de sweet cotton ball, uma bola de algodão. Eu imaginei um algodão doce, né? Tão doce, né? Que experiência foi essa, né? E colocar as pessoas em sala de aula, umas com algodão doce na boca e outras com um gosto amargo, algo que lembrava tipo um xarope estranho, algo assim. E colocar as pessoas realizando algumas atividades. E viram que até o julgamento das pessoas em relação à qualidade da atividade, pessoas que eram mais negativas, reclamavam mais do processo e tudo mais, foi bem maior de quem tinha o gosto amargo na boca. Certo? E como isso, um estímulo influenciava o outro que não tinha nada a ver. Né? E hoje, quando a Que gente pensa influenciou as experiências, nas né? experiências, porque a gente vai falar de sala de aula, né? Do que está Exatamente. influenciando o processo de aprendizagem. Tá? Dentro dessa complexidade toda que nós temos em sala de aula. É a complexidade. Porque a gente já pensa nisso, né? Em tudo que está afetando, né? A pessoa. Até o próprio processo de avaliação, né? Os métodos de avaliação hoje estão muito questionados, né? Porque avalia a pessoa num dia, num momento, e deixa de fora todo o processo de aprendizagem, né? Então, assim... Se o estudante, naquele momento, ele não está passando bem, ou se naquele momento ele está tendo, né, uma situação, tendo que resolver uma situação difícil, ele não vai sair bem, como ele sairia em outro momento. E o que pode estar influenciando ele, às vezes, é algo que vem do inconsciente, né? Que ele não está apercebido daquilo, né? E a gente está caminhando agora para pesquisar esse inconsciente, né? Como algo, como te diz, né? Quantos exemplos que eu te dei que são muito mais baseados para a psicologia do que para a linguística aplicada, né? Sim. Até aquele que analisou o sotaque, quando foi analisar o caráter do falante, para a psicologia é um prato cheio, né? Muito interessante. E nós estamos nos baseando numa pesquisa que usa um teste de computador que mede a preferência da pessoa a alguns estímulos, certo? Existe um programa de computador que era usado pela psicologia e a gente está usando agora, alguns pesquisadores já começaram a usar na linguística aplicada, para poder medir a preferência das pessoas inconscientemente. Como que ele faz? Ele coloca estímulos na tela e a pessoa tem que escolher entre um e outro. Às vezes, ela tem que colocar os estímulos numa categoria. Então, a gente pode colocar, por exemplo, a gente tá escrevendo um artigo, né? Eu estou escrevendo um artigo com a Raquel, e a gente está tentando pesquisar esse inconsciente das pessoas em relação à motivação natural do senso comum, certo? E a aprendizagem motivada de acordo com o que a gente entende, né? Que não é algo natural, não é algo nato, não é algo que acontece sem planejamento, sem disciplina e etc. Se a aprendizagem acontece de modo natural ou se a aprendizagem é motivada. E a gente coloca alguns estímulos para as pessoas poderem categorizar, certo? E o computador mede o tempo de resposta na tecla. Interessante. Então a gente relaciona essa categorização, só que a gente vai fazendo um jogo. A gente muda as categorias de lado, a gente junta duas categorias numa só, para fazer a pessoa... Porque se eu vou colocar um estímulo numa categoria, mas ela está dividida em duas, qual desses dois itens pode influenciar mais a minha escolha? Porque às vezes, se eu tiver duas categorias de carga, uma categoria com dois itens e a outra categoria com dois itens, e tiver que colocar meu estilo em uma delas,
Às vezes eu gosto muito desse item, eu acho que deveria ser aqui. Mas o outro aqui, para mim, tem um peso grande. Então, às vezes, a gente, sem perceber, tem uma preferência. Mesmo que a gente não consiga Verdade. explicar por quê, mas acho que isso às vezes pode afetar as nossas escolhas, o nosso comportamento, as nossas atitudes, certo? Então, o computador vai medindo esse jogo de categorização. E pelo tempo de resposta, lembra daquela luz que a pessoa marcava, mas o cérebro já tinha processado aquilo antes do consciente? Aquilo antes de... Sim. Uhum. Há programa de computador que faz isso. Ele chama IAT, Implicit Association Test. E ele está sendo usado para poder agora analisar a questão de afiliação, atribuição, assimilação a grupos, né? A cultura da língua inglesa, a falantes da língua inglesa, certo? A abordagem de aprendizagem. Então, esse teste está sendo usado. E isso tem sido, assim, um caminho novo, né? Para a gente poder experimentar. Eu já tinha visto algo nesse sentido para pesquisas relacionadas a marketing. Né? Então, dentro da administração, o neuromarketing, né, que eles chamam, que você tem, aparecem algumas coisas na tela ali, no carro novo, por exemplo, e dependendo de para onde você olha, o tempo que você gasta olhando para cada detalhe, eles conseguem analisar ali se você gostou daquele detalhe do carro ou não. Isso é muito interessante. Agora, eu não imaginei isso sendo aplicado, aplicada, né? Isso O aí. que é muito legal, é muito novo. Eu acho que você tem um prato cheio aí para... É muita descoberta que pode ser feita, né? Você comentou no início, você disse que é um pesquisador no Brasil que fala sobre isso? No mundo, né? No mundo? No Brasil, no mundo. No mundo. Ele trabalhou em Borne, ele foi orientado em Borne, se não me engano, no doutorado. E a pesquisa de doutorado dele, a tese dele, de 2017, 2016. Porque aí ele fez a tese dele e ele aproveitou essa tese para publicar 2 artigos sobre o inconsciente, atitudes implícitas na aprendizagem de língua estrangeira, especificamente, certo? Então, em 2016, ele lançou 2 artigos, parte 1 e parte 2, que era fruto da tese dele na pesquisa do inconsciente. Então, de 2016 para cá, é que a gente teve alguém direcionando a pesquisa da linguística aplicada para o inconsciente. Então, se você digitar hoje linguística aplicada e pesquisação do inconsciente, você tem um autor no mundo falando sobre isso, certo? Ele chama Al-Huri, né? Se eu não me engano, ele é árabe, né? Acho que é da Arábia Saudita, se não me engano. Ele é árabe e ele dá palestras e tal. Ele tem compartilhado muito essa pesquisa dele, porque tem sido algo muito inovador. E ele usou o método, esse método de computador, né? o IAT, para poder pesquisar. Primeiro ele pesquisou em estudantes árabes, aprendendo inglês lá no Reino Unido. Ele pegou, né, os árabes ali, alunos árabes, aprendendo inglês dentro da cultura inglesa, dentro do Reino Unido, e analisou a questão do implícito deles em se assimilar com a cultura, porque a língua coloca você em contato com expressões, né, gírias, comportamento, com a cultura em si. E ele sabe que tem uma diferença muito grande de cultura, né, entre os árabes e os ingleses. E ele analisou o inconsciente em relação a essa assimilação. E no segundo artigo dele, ele já estudou um grupo. Não, aí ele já não era mais pessoas lá na Inglaterra aprendendo inglês, mas pessoas no mundo inteiro. Então poderiam ser brasileiros, italianos, pessoas indianos aprendendo inglês e como se dava essa questão de abertura à comunidade, né, de língua inglesa. Então ele aplicou esse teste nessas 2 pesquisas que ele fez, nessas 2 coletas de dados, e isso aí tem motivado a gente, né? Muito, muito legal. E a Raquel perguntou, a pergunta que eu fiz indiretamente, mas ela fez diretamente agora, eu perguntei como estudar isso em linguística aplicada. Eu estava fazendo uma pergunta indireta. Na verdade, eu queria saber como é que você vai fazer isso, William? E a Raquel perguntou. E você vai fazer o quê?
alguns professores relatam para a gente que muitos alunos têm aprendido inglês hoje em dia, né, nessa era da tecnologia, da informação, têm aprendido inglês, assim, sem entrar numa sala de aula, não é? Sem um ensino formal, sem um método formal, sem um material específico. E as pessoas têm entrado em contato com a língua, com a aprendizagem de língua inglesa, e isso tem despertado muito interesse nosso, né? De como que as pessoas são motivadas, né, nesse processo de aprendizagem da língua inglesa, que extrapola uma sala de aula, certo? Extrapola esse controle nosso ou até a explicação de como as pessoas estão aprendendo. Então, na nossa pesquisa, a gente vai buscar experiências de aprendizagem, certo? Para aplicar o teste, né? O nosso teste. Na verdade, a gente vai buscar experiências de aprendizagem e para tentar ver o que tem de inconsciente ali. Nós vamos investigar a presença do inconsciente nas narrativas de aprendizagem, na experiência de aprendizagem. Se a gente perceber que naquela narrativa há margem para um inconsciente ali por trás do que a pessoa consegue explicar ou expressar, nós vamos aplicar o teste, certo? Das atitudes implícitas para investigar melhor, entendeu? Muito legal, interessantíssimo. E a gente quer ver se eu descobrir que há um inconsciente atrás ali, e se eu comparar com o que ela relata de consciente, será que há uma concordância? Certo? E será que é isso que ajuda a pessoa a ter um achievement melhor, a ter um resultado melhor nesse processo de aprendizagem? Certo? São esses alunos que estão tendo estão alcançando mais prontamente os seus objetivos? Porque há uma concordância entre esse explícito e o implícito, o consciente e o inconsciente? Ou o contrário, né? Ou será que o que está fazendo com que esses estudantes não aprendam? Será que isso também é inconsciente? Olha para você. Uma desmotivação, será que é inconsciente? Olha o tanto de coisa que há para a gente pesquisar e perguntar, né? Questionar. Aquela pergunta problema, né? Que a gente precisa colocar lá nos objetivos, né? Para montar o nosso projeto. É isso. Sim. Né? Será que eu expliquei certinho, Raquel? O que a gente vai fazer? Né? Ela está me ajudando a abrir essa visão, né? Porque a gente a gente conhece, né, a experiência que a Raquel tem na pesquisa da motivação, né? Então a gente sabe que ela conhece muitos métodos, estratégias de pesquisa, coleta de dados baseado no consciente. E hoje a gente quer explorar como pesquisar o inconsciente. Então ela tem assim, sido uma luz direcionando essa investigação, né, e mostrando que há mais coisas para serem pesquisadas e que a gente vai lançar esse impulso aí para muitas pessoas aproveitarem e ajudar a gente a pesquisar mais o inconsciente. Uma LED saindo na frente. Demais. Muito bem. Professor William, você mencionou várias pesquisas, dentre essas pesquisas ou outras, né? Qual que você considera mais relevante pesquisa sobre inconsciente? Eu acho que, do que eu tenho visto agora, né, e pesquisado, de como a linguística aplicada precisa investigar o inconsciente e ela encontra dificuldades, né, em instrumentos de medida, eu acho que a pesquisa do Al-Houri realmente é única, certo? E por ele ter usado esse método, o Implicit Association Test, de maneira tão inovadora, né, tão pioneira na linguística aplicada, eu acho que essa porta está aberta e nós vamos aproveitar bastante ainda essa porta até a gente desenvolver. Vamos passar por ela. Porque eu acho, Miri, que o desafio é esse. A pergunta é, de que outra forma eu posso investigar o inconsciente? Eu acho que o que a gente for fazer a partir de agora vai passar por isso aí. Né? E eu acho que a tecnologia vai ajudar muito a gente a fazer isso. Você falou do marketing, né? Tem aquele óculos, né? Que mede a atenção da pessoa. Tem um instituto de pesquisa chamado iMotion, que trabalha com esses devices, né? Com esse material. Eles emprestam para pesquisa. Eles alugam esses materiais, esses óculos. Muito interessante, olha.
E na educação, eu vi que eles estão usando esses óculos nos alunos durante a aula para ver se o aluno, sabe se o aluno olha mais para a imagem, mais para o professor, se ele olha mais para os pares, se ele foca mais no quadro, se ele foca mais no texto, onde que ele gasta mais a sua atenção enquanto ele está ali naquele processo de aprendizagem. Eu acho que tudo isso vai ajudar a gente a entender melhor a origem do comportamento, né? Essa agência humana e realmente como que o inconsciente participa com um papel, acho que muito importante, muito grande em todo o processo de aprendizagem. Né? Aí a gente vai começar a rever as nossas estratégias, rever as nossas abordagens, porque aí a gente está falando que dentro da complexidade a gente está buscando o inconsciente. Aí a gente vai realmente ultrapassar os limites, né? Exatamente. E o que eu gostaria de te perguntar, até para a gente fechar, por causa do avançar do tempo aqui, né? Tem a ver com isso. Então, considerando esse processo, considerando esse funil, né? Tem muito mais aqui do que a gente consegue racionalizar, e nós vamos tentando racionalizar tudo que a gente tem aqui por trás. Considerando tudo isso, né? A partir do momento que nós compreendemos isso, como que isso pode nos ajudar em sala de aula? Então, como que nós, professores, que estamos lá com os nossos turnos, com a sala cheia, como é que a gente pode se beneficiar desse tipo de pesquisa nas nossas salas de aula? A impressão de que a gente tem um controle de tudo já caiu por terra, né? A complexidade já tirou. A complexidade já mostra isso. O que é uma maravilha, porque tira um peso gigante dos nossos ombros, né? É isso aí. Porque antigamente o professor podia ficar frustrado porque os alunos não aprenderam, sendo que ele usou o melhor método, o melhor material, fez a melhor exposição, mas como a Raquel diz, né? E o aluno não aprendeu porque estava com dor de cabeça no dia, né? Então, assim, era algo incontrolável, né? Não estava à margem do nosso controle. Eu acho que o inconsciente vai trazer a mesma contribuição. Porque na hora de você refletir, na hora de você definir seus objetivos, na hora de você fazer a avaliação do processo de aprendizagem, dos seus resultados, do que você está conquistando, etc., vai tirar um peso desse consciente e vai mostrar para a gente que nós temos algo que às vezes a gente não consegue colocar em palavras, mas que está ali. E está sendo positivo ou está sendo negativo. Então, assim, a gente não pode colocar dor de barriga. Você não quis falar dor de barriga, né? Ela fala dor de barriga. Todo o planejamento de um mês da aula especial, né? Então, assim, eu acho que vai tirar esse peso e vai ajudar a gente a investir mais, sabe? No processo, a ser mais, a acreditar mais no nosso potencial, certo? A persistir mais, porque a motivação, ela trabalha a longo prazo, né? Ela não é algo limitado, ela trabalha a longo prazo, então a motivação tem que ser analisada a longo prazo. E o inconsciente vai, se é a longo prazo, o inconsciente tem um papel maior ainda, né? Porque aí a bagagem é maior e a influência é maior. Então, o que a gente já conhece sobre motivação, eu acho que é o direcionamento correto. Eu acho que o futuro da pesquisa da motivação é partir para o inconsciente. E ele que vai trazer essas dores que a gente tem, né? Essa frustração, esse peso, essas coisas que já atrapalharam a gente tanto no processo de aprendizagem, que a complexidade está ajudando a amenizar e tal. Acho que o inconsciente, se a gente aprender como que ele investigar e aprender como que ele trabalha com o consciente, eu acho que o processo de aprendizagem vai ser bem melhor. Eu acho que a gente vai ter realmente, vai fluir mais, né? Vai ser bem melhor. Perfeito, perfeito. Ótima explicação. Então, agora, para a gente fechar, professor, eu gostaria de ouvir suas considerações finais a respeito do seu tema, né, de tudo isso que você falou, para a gente poder já despedir do pessoal. Então, é bom a gente falar que nós estamos em pesquisa, né? Nós não temos ainda um trabalho fechado. Vamos liberar um artigo esse ano ainda, esse meio do ano agora, até no início do segundo semestre, a gente vai liberar um artigo sobre isso. A nossa pesquisa também vai entrar no processo de coleta de dados já. E a gente está muito otimista, mas aquele frio na barriga, né? Não é dor, não, é frio na barriga
a gente está trabalhando sobre um tema tão novo, né? Dentro da linguística aplicada, tão novo. Porque quando a gente vai falar das pesquisas anteriores, né? Fazer uma trajetória das pesquisas, eu não vou usar, como diz, né? A da psicologia não é o nosso interesse, a gente quer da linguística aplicada. Sim. E aí eu tenho só o Albury. Há alguns anos... Boa sorte! Boa sorte para construir esse efeito teórico. Não é muito recurso para a gente, né? Mas é o desafio Sim. da investigação, é o desafio desse conhecimento, dessa pesquisa, e de estar trabalhando numa área que a gente ama, né? Que a gente é professor, a gente trabalha nesse processo aí, né? Dia e noite. Então, para a gente é muito gratificante, vai ser excelente poder trabalhar nessa área. Perfeito. Nossa, porque a gente quer entender, né? Nós precisamos entender como funciona o processo de ensinar, aprender e como funciona a questão da motivação, né? Tudo que é referente à motivação. Então é isso. Muito obrigada, professor William, pela sua presença. Hoje nós fizemos essa inversão. Foi um prazer para mim conversar com você sobre esse tema que é tão interessante e tão relevante. O prazer foi meu. Boa noite. Boa noite a todos. Só lembrando também que a live vai ficar salva aqui no Nalete, tá, pessoal? Também no canal do YouTube, exatamente. É só entrar no link da bio. Boa noite e até a próxima. Até mais. Bye, bye. Até. Bye, bye.